Erros que você não deve cometer no ritual de sono noturno do seu bebê. Eu me chamo Ana Januzzi, sou médica pós-graduada em pediatria, mãe de 3 crianças, tem mais uma menina aqui no forninho. E eu compartilho dicas aqui no YouTube, também lá no meu Instagram, @doutora_januzzi, sobre maternidade, sobre sono do bebê, rotina, amamentação, puerpério, tudo que você precisa saber para ter uma maternidade mais tranquila e com as informações necessárias. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você os erros mais comuns que as famílias cometem no ritual de sono noturno. E esses erros podem atrapalhar o sono do bebê. Então a gente acha que está ajudando, a gente acha que está facilitando o sono dele, que está construindo um ritual bacana para ele dormir melhor, e no final a gente está atrapalhando o sono do bebê porque estamos cometendo erros fundamentais que não devem ser cometidos no ritual de sono noturno. Então, me acompanha, mas antes de eu começar as dicas, eu queria te perguntar se você na sua casa faz ou não faz ritual de sono noturno com seu bebê. Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber o que é que você está fazendo, como é esse ritual, que horas começa, que tipo de coisas você coloca nesse ritual e principalmente se você percebe se está funcionando ou não. E eu queria dizer que na minha primeira filha eu cometia muitos desses erros, então é totalmente normal, não se sinta culpada por estar fazendo errado ou por estar fazendo de uma forma mais complexa do que poderia ser, porque a gente está sempre aprendendo e o objetivo é esse mesmo. Erro número 1, começar o ritual cedo demais. A gente tem uma ideia fixa de que o bebê tem que estar dormindo num horário específico e de fato os bebês dormem cedo. Não tô aqui para dizer que seu bebê tem que dormir tarde, de jeito nenhum. Mas a verdade é que muita gente, e eu me incluo nessa quando eu fazia isso com a minha primeira filha, começa o ritual cedo demais. Eu me lembro que eu brigava com meu marido porque a gente tinha que estar em casa às 5:30 da tarde. Mesmo que a saída tivesse ótima, mesmo que o lugar onde a gente estava fosse bacana, que a gente estivesse com bons amigos, a gente tem que voltar para casa às 5:30 no máximo para eu começar o ritual de sono noturno. E durava às vezes 1h30 até ela dormir. Ela dormia 7 e pouca. E ela não dormia tão fácil assim, mas como eu acreditava que eu tinha que fazer um ritual completão, eu acabava me perdendo um pouco nisso. Então eu já vou dizer pra você que se você tá começando o ritual cedo demais e o bebê tá demorando muito pra dormir, pode ser que o problema aí seja você começar cedo demais. Não precisa começar tão cedo, mas óbvio, o horário de começar vai sempre depender dos sinais de sono do seu bebê. Mas observa se você não tá ficando muito tempo engajada naquele ritual de sono noturno, principalmente quando o bebê é muito pequenininho. O erro número 2 é o contrário disso, começar tarde demais. Se a gente começa um ritual tarde demais, seja porque naquele dia saiu da rotina e as coisas degringolaram, seja porque a gente ainda não encontrou o horário de sono do nosso bebê, ele vai ficar muito irritado ao longo do ritual de sono noturno. Caso você tenha saído da rotina, isso tenha acontecido, por exemplo, você saiu, chegou mais tarde em casa, mas acha que tem que fazer o ritual de sono noturno específico XPTO, dá uma encurtada nele, faz só o básico, faz só o que realmente é importante, você sabe que faz a diferença e coloca o bebê pra dormir. Quando a gente começa tarde demais, o bebê já tá com uma pressão de sono muito grande, ele já tá exausto e ele pode aumentar muito seu cortisol, isso faz com que ele demore pra dormir e também aumenta o risco de vários despertares ao longo da noite por conta desse cortisol elevado que impede o sono profundo de funcionar. Erro número 3, clássico, eu sempre recebo essa pergunta na caixinha. Preciso acordar o meu bebê para fazer o ritual de sono noturno? Assim, bebê dormiu 6:30, mas a gente faz o ritual habitualmente às 6h45, 7 horas. Acordo o meu bebê, faço massagem, banho, etc, para depois botar para dormir de novo? Não. O ritual de sono noturno é para ele dormir. Se ele já dormiu, tá tudo bem. Não tem que acordar ninguém para fazer ritual. É claro que se essa última soneca que na verdade você achou que ia ser um sono noturno, mas é uma soneca, então a criança dorme 1h30, depois ela fica horas acordada e aí dorme mais tarde, aí eu posso precisar mexer nessa soneca sim. Não necessariamente porque eu quero fazer ritual de sono noturno, mas porque essa soneca pode estar atrapalhando. Aqui no canal você vai encontrar vários vídeos sobre como saber quando é que a gente precisa acordar o bebê da soneca, quando a soneca está durando demais, quando é que ele precisa ser acordado, porque nem sempre a gente precisa acordar. E mesmo quando precisa acordar, existem várias situações específicas em que a gente tem que acordar num determinado horário ou não, tá? Não tem uma tabelinha para isso. Encontra os vídeos aqui no canal que você vai ter certeza de se você precisa acordar o seu bebê da soneca ou não. Mas acordar por acordar só para fazer o ritual de sono noturno, não. Erro número 4, fazer um negócio longo, gigantesco, só porque você acha que tem que ser assim. Com a minha primeira filha, Clarice, coitada, Clarice foi uma escola pra mim, né? Mas dos nossos primeiros filhos são sempre uma escola. Eu recebi um óleo de Chantala e um kitzinho com um caderno de como fazer a Chantala no bebê. Aí eu li aquilo tudo, eu entendi que eu tinha que fazer todo aquele processo de Chantala. Ela detestava a massagem, mas eu tinha que fazer aquilo. E se eu não fizesse aquilo, eu tinha que fazer algum outro tipo de massagem que ela gostasse, que tinha que ter. E no final, pra gente não fazia a menor diferença ter ou não ter massagem. Não fazia
fazia. E eu achava que eu tinha que fazer aquele ritual longo e eu tava mais irritando a criança e a mim mesma porque eu não tava conseguindo fazer aquilo, ela não tava gostando, do que de fato relaxando, que é o objetivo do ritual do sono noturno. Então eles têm muito a ver com o erro número 1. Tá muito longo? Não tem que ser assim. Tem que ser curto, enxuto, direto ao ponto. Erro número 5, que todo mundo faz. Aliás, você me conta aqui embaixo se você comete esse erro também. Ficar trancada no quarto escuro por horas até o bebê dormir. Muita gente faz isso na soneca e nem sempre esse é o melhor caminho, mas no ritual de sono noturno, gente, nem sempre a gente precisa ficar trancado no breu até o bebê dormir. Pode ser que essa seja a resposta. Então pode ser que pro seu bebê você fica ali no breu por 15 minutinhos, ele adormece, você bota no berço e tchau, ele dorme super bem. Mas tem crianças que vão demorar mais para dormir, ou que vão ficar meio angustiadas naquele escuro todo e preferem ter uma luzinha para enxergar lá no fundo. Aí a gente sempre opta por luzinhas mais amareladas, tom mais quente e tal. Você não precisa ficar trancada no quarto escuro. Não precisa. Você pode fazer o ritual de sono noturno no seu bebê no banheiro e depois você nina ele no banheiro. Aqui eu gostava de fazer no banheiro, que eu deixava bem meia luz, depois eu apagava a luz e tinha as luzes lá do final da rua, eu moro num prédio, lá no final da rua e ela ficava olhando aquilo e apagava. Você pode fazer na sala, uma sala mais tranquila. Você pode fazer no seu quarto, deixar as janelas semi-abertas para entrar um pouquinho de luminosidade da noite ali. É pouca coisa, mas se isso te trouxer paz, tranquilidade, calma na alma e melhorar aquela sensação de estar no quarto escuro colocando a criança para dormir sem conseguir enxergar nada por horas, melhor. Eu acho que essa dica é muito importante, porque a gente acaba tentando fazer as coisas exatamente como tá na tabela, no livro, e pode sair tudo pela culatra, né? Último erro, ser sempre a mãe que faz o ritual. Ah, mas você tem um peito. Ah, mas ele mama. Ah, mas ele só quer você. Gente, a criança se habitua a diferentes cuidadores, né? Então, se você é o pai da criança, você tá disponível, você tá ali, e aí você não quer colocar a criança para dormir, porque você dá o peito, a mãe dá o peito sempre, geralmente o que acontece? É que a mãe fica sobrecarregada, porque vai dar o peito no ritual de sono noturno, vai ficar com a criança até ela dormir no ritual de sono noturno, depois na madrugada também vai acordar para alimentar a criança, e no final o pai que poderia participar, ou uma outra pessoa, obviamente, dependendo do contexto familiar, mas a pessoa que tá ali do lado que poderia participar, não participa. E dá sim para você construir um ritual de sono noturno com uma outra pessoa que não tenha o peito que alimenta o bebê. Por exemplo, uma situação em que a mãe amamenta, você pode amamentar o bebê, entregar para o outro cuidador para ele colocar para dormir, se o seu bebê arrota ou não, dependendo, alguns bebês não precisam arrotar. Pode colocar para dormir, o outro vai dar o colinho, ou vai ficar com ele mais elevado, se é um bebê que tem refluxo. Enfim, não precisa ser a mesma pessoa. Não precisa ser do mesmo jeito. Aliás, tem um ponto importante aqui. Muita gente fala, mas meu bebê só dorme bem comigo. É que a gente se habitua. A gente se habitua a cuidar do bebê mais rápido, a fazer exatamente o que o bebê precisa fazer e entende. Parece que só funciona daquele jeito. Mas se a gente não deixar o outro cuidador, não convidar o outro cuidador, não estimular o outro cuidador a fazer do jeito dele, até que ele encontre a forma de fazer funcionar com aquele bebê, nunca vai funcionar. Nunca vai haver um estalo em que o outro cuidador começa a fazer porque agora ficou fácil. Não. Geralmente, esses cuidados compartilhados vão encontrar alguma dificuldade até as pessoas se adaptarem ao bebê, mas é importante isso acontecer, senão um lado fica sempre sobrecarregado, e geralmente é a mãe. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar alguns links caso você tenha dificuldade com o sono do bebê. Tem vários conteúdos gratuitos aqui no YouTube e também tem o meu curso Sono e Rotina, que já ajudou quase 30 mil famílias a organizarem o sono dos seus bebês com estratégias gentis e validadas. Me conta aqui o que você achou desse vídeo e até o próximo!